Louvado seja Deus por mais este culto no seu lar, meu irmão, minha irmã. Que maravilha poder estar com você nessa caminhada cristã, uma caminhada repleta de desafios, em um tempo em que nós nos encontramos com um caminhar, como dizer assim, cheio de minas, né? As minas estão no chão, nós temos que nos desvencilhar, e só o Espírito de Deus para nos dar discernimento e podermos caminhar seguros diante da potente mão do Senhor. Então vamos orar a Deus para iniciar este culto, né, nesta hora, e eu creio que Deus tem algo de maravilhoso para compartilhar conosco nessa noite. Em nome de Jesus oremos. Pai querido, Pai amado, ó Deus eterno, nós, ó Deus, estamos aqui no templo, os meus irmãos estão em casa, Deus eterno, mas nós estamos unidos no mesmo propósito de reverentemente adorar o teu maravilhoso nome. Senhor Deus, eu me lembro nesta hora quando os teus servos, Neemias, estavam junto com o teu povo, ó Pai eterno, para expor a tua palavra, e a tua palavra diz que os teus servos ficaram ali como um só homem, ou seja, todos estavam compenetrados, estavam unidos, estavam reverentemente, estavam apercebidos do grande privilégio que seria colocar diante dos seus olhos, que era a exposição, a leitura da tua poderosa palavra. E ali, Senhor, quando, ó Deus, ela foi ensinada, quando ela foi ministrada, trouxe sobre todos que estavam presentes, Senhor, um grande quebrantamento. Eles choraram, eles foram confrontados com a tua palavra, e ela ainda é a mesma. A tua palavra, ó Deus eterno, continua mudando vidas, continua orientando pessoas, continua, Deus, trazendo solução, conselhos maravilhosos, de maneira, Senhor, que nós queremos, meu Pai, com muita alegria do coração, Senhor, diante de Ti, pedir ao Senhor nessa noite: fala conosco, revela a Tua palavra, inspira os nossos corações, que o Senhor possa, ó Deus, nessa noite com a Tua palavra trazer conforto sobre cada vida que será alcançada, que se propõe a ficar esse tempo de adoração diante do Senhor. Meu Pai, abençoa poderosamente cada lar nessa noite. Meu Deus, abençoa cada vida nesta noite. Ó Deus eterno, abençoa os meus irmãos que estão, ó Pai, fazendo essa transmissão, ó Deus. Muitas vezes os bastidores não aparecem, mas que o Senhor compensam sem medida os esforços dos teus servos. Ah, meu Pai amado, Deus querido, nós oramos, ó Pai eterno, para que voltemos logo aos cultos presenciais. Estamos com saudade de rever os irmãos no templo, Deus eterno, mas nós estamos num tempo de prudência, ó Deus, no tempo, ó Pai, em que nós devemos estar sobre a orientação do nosso pastor Antônio José, e esperando o grande momento da reabertura das reuniões presenciais, meu Pai. Então abençoa enquanto nós estamos esperando, que o Senhor continue nos fortalecendo, nos ajudando e nos encorajando a atravessar esse tempo de pandemia, Senhor. Ó Deus eterno, em nome de Jesus, abençoa os hospitais, abençoa, Senhor, logo, ó Pai, os médicos. Deus, que este processo de vacina, ó Deus, progrida rapidamente e muitas pessoas sejam logo imunizadas, Deus eterno, de maneira que nós possamos ter os índices, ó Deus, de UTIs, de enfermarias, cada vez mais diminuídos, ó Deus eterno, e as pessoas estejam saudáveis em seus lares. Ah, Deus eterno, esperamos esse tempo para a glória do Teu nome, estaremos aguardando com ansiosidade e reverência, ó Deus, certo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Abençoa poderosamente, Senhor, a cada um dos Teus servos. Não podemos esquecer, ó Deus, de orar pelos nossos pastores, que o Senhor continue abençoando, usando os Teus servos em cada congregação. Deus maravilhoso, assim como na sede do nosso pastor Antônio José, que tem tido todo o cuidado, todo o zelo, ó Deus, para nos orientar como marchar juntos, fazendo a Tua obra nesse tempo tão desafiador. Pai amado e Pai querido, em nome de Jesus, abençoa as nossas famílias, pois assim nós Te oramos e agradecemos por tudo no nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre.
nós vamos também continuar adorando ao Senhor, dessa oportunidade, com os dízimos e ofertas que Deus tem colocado em vossas vidas, justamente porque você, meu irmão, minha irmã, são os dispenseiros da obra do Senhor. Queridos irmãos, nós queremos incentivar os meus irmãos a ficarem fiéis aos seus dízimos, às suas ofertas, pois mesmo com a obra física, no sentido da abertura dos templos, as despesas elas continuam existindo. Então nós temos um desafio muito grande com os nossos missionários, pois eles estão em outras nações e eles confiam que nós aqui em Fortaleza estaremos segurando a corda. Se não me falha a memória, são 11 famílias, fora mais 4 missionários solteiros que estão espalhados nos continentes deste planeta. E ali, meus irmãos, eles estão fazendo a obra de Deus, confiando que nós estamos aqui sendo fiéis aos nossos dias, nossas ofertas, para sustentar eles ali também. Então, os meus irmãos, orem a Deus, peçam direção ao Senhor e vamos continuar investindo na obra missionária para que os nossos irmãos sejam grandemente abençoados e confortados com as ofertas que ali chegam em nome de Jesus. Então vamos orar ao nosso Deus nesta hora, sempre lembrando os irmãos que sempre estamos aqui nas quintas-feiras, no horário do culto, 19h30, também aos domingos, às 18 horas, sempre estamos aqui de plantão, né? Orando pelos irmãos, recebendo os dízimos, as ofertas, mas você também pode fazer uma transferência, né, bancária. Nós sempre disponibilizamos as contas bancárias para os irmãos verem, aquela que foi mais adequada para você. Você faz a transferência do seu dízimo, da sua oferta e nos envia o comprovante para que nós possamos apresentar na contabilidade da nossa sede e ali tudo ficar feito de forma organizada e a obra de Deus marchar ainda de maneira mais abençoada em nome de Jesus. Então eu quero interceder sobre sua vida, dizimista, meu irmão ofertante, em nome de Jesus. Deus eterno, Deus amado, nesta hora, Senhor, estamos a orar pelos meus irmãos que com muito temor, com muita reverência no coração, Senhor, são fiéis a Ti, meu Pai. Nesse tempo em que muitas pessoas estão passando por crise, ó Deus eterno, financeira, certos, ó Deus, de que os Teus servos também têm, muitos deles, sido atingidos, mas grandes milagres tem feito o Senhor, porque o Senhor é o Deus que sustenta todas as coisas. Por isso abençoa a cada dizimista, a cada ofertante, ó Deus eterno, que nós possamos investir na obra missionária, Senhor Deus eterno, para que os Teus filhos possam, meu Pai, ter todo o conforto, ó Deus, que isso não seja o motivo de suas preocupações, que é justamente o sustento de suas famílias, nos mais variados contextos, ó Deus deste mundo, Pai. Abençoa poderosamente cada missionário, sei com os Teus servos, abençoa poderosamente nosso irmão Paulo Roberto, que lidera essa grande, ó Deus, investimento na obra missionária. Deus Santo, ó Senhor, eu intercedo pelos irmãos que não têm tido fé, Senhor, que o Senhor, ó Deus, coloque fé nos corações para eles creem na providência divina, Pai, pois o Senhor é que sustenta todas as coisas e tem provido sobre nossas vidas o calçar, o vestir, ó Deus, o alimento, meu Pai amado. Por isso abençoa poderosamente Teus servos e que eles possam ter um coração dispenseiro para investir, ó Deus, aquilo que o Senhor tem confiado a eles na obra do Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, venha abençoar poderosamente a vida dos Teus servos, pois cremos no Teu milagre neste tempo de crise, ó Pai. Em nome de Jesus nós te oramos e já te agradecemos. Amém e graças a Deus.
neste momento, então, meditar um pouco na palavra de Deus. Quero fazer a leitura de alguns textos, meus irmãos, nessa noite, e nós vamos ver a forma maravilhosa com que Deus constrói, a partir do caos, um novo na minha vida e na sua vida. Algo novo de Deus certamente vai ser revelado, mostrado para cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Então quero convidar meu irmão a abrir sua Bíblia no Salmo de número 30, no verso de número 5, e depois nós vamos para outros versículos no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8. Então, Salmo número 30, verso 5, e do capítulo 8 de Lucas. Então, os meus irmãos, principalmente no Evangelho de Lucas, os meus irmãos permaneçam com a sua Bíblia aberta, pois vamos estar lendo alguns versículos e Deus vai falar aos nossos corações em nome de Jesus. Então vamos, sem demora, para o Salmo de número 30, verso 5, que diz assim: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Quero que você grave essa parte B, muito conhecida e citada, pelos pregadores, ensinadores da palavra de Deus, que nos diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Queridos, vamos ler outros versículos agora no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Vamos ler o versículo de número 35 inicialmente. Versículo 35. Diz assim: e saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Louvado seja o nome do Senhor. Volte seus olhos agora para o versículo de número 47 e 48, que diz assim: então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Louvado seja o nome do Senhor. E finalmente, versículos 54 ao de número 56, que diz assim: mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, no momento que nós estamos atravessando de tantas percas dolorosas, pessoas enfermas, pessoas desempregadas, contexto econômico complicadíssimo, pois os microempresários, os pequenos comerciantes estão fechados, os seus comércios, e isso traz uma insegurança muito grande para o pai de família, pois ele olha as suas condições cada vez mais minguando, e isso é um tempo muito doloroso que nós estamos vivendo. Mas nesta noite nós queremos
trazer uma orientação de Deus para você, que na realidade o choro pode durar uma noite, ou seja, há um tempo de pranto, há um tempo de dificuldade, há um tempo de adversidade, mas também chegará o tempo da sua alegria, chegará o tempo da sua vitória, chegará o tempo do regozijo. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero já preparar o teu coração, a tua mente, para entender que esse tempo de caos, ele tem um tempo para acabar. Não vai ficar assim, pode ter certeza, porque o nosso Deus, ele controla todas as coisas. Então, dessa oportunidade, eu quero que comece a ser gerado no seu coração a fé, a confiança de que o tempo da tua tristeza, o tempo do teu lamento, o tempo da tua luta, ela está acabando. Deus vai fazer e trazer coisas novas para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Queridos, o fato é que o ser humano vive em constante processo de mudança. Nós sempre estamos mudando, porque está sendo agregado experiência à nossa vida, à nossa caminhada, está sendo agregado conhecimento, está sendo agregado oportunidades, mas também está sendo agregado lutas, dificuldades, e isso é um processo natural da vida. Nós estamos em constante mudança, né? Quem você se autoavalia e pode até imaginar que o seu ser, o seu interior continua ali cheio de vigor, mas o seu aspecto físico já não é mais o mesmo, né? As companhias já não são mais as mesmas. Muitas vezes o local onde que você mora já não é mais nem o mesmo. A sua família já não é mais a mesma, porque a vida, ela nos desafia a progredir, a avançar, e nesse processo vai acontecendo mudanças. É por isso que tem pessoas que se tornam pessoas amarguradas, infelizes, mas também encontramos pessoas que eram introspectivas e agora são expressivas, pessoas que eram altamente, podemos dizer assim, sem cultura, e agora ela tem uma bagagem de conhecimento que lhe faz, né, arrebatar os ouvidos, os olhos de quem lhe ouve, quem lhe contempla. Ele vai mudando, né? Para estar nesse processo de mudança, naturalmente, este ser, cada um de nós, deve se colocar em uma condição de se expor ao processo ou aos processos da vida. Tem gente que foge, né, se clausura em casa, não aceita as mudanças, e isso na realidade traz mais sofrimento. Mas nesse processo nós devemos nos lançar e aproveitar as mudanças, viver o tempo, né? A nossa geração, ela vai ficar conhecida. Olha, nós atravessamos e vencemos aquele tempo de pandemia, de crise financeira, crise política, crise social, crise familiar. Nós vamos atravessar isso, meus irmãos. Eu creio em um novo tempo para cada um de nós, para a minha vida, para a sua vida, em nome de Jesus. Mas a grande questão é que nós não temos escolhas. Todos vão vivendo este processo de modificações diante dos seus próprios olhos. Alguns optam por não se deixar levar pelo processo de mudança, ou se deixam conduzir por esse processo, somente observando ou investindo tempo, recursos para se atualizar e galgar coisas e experiências maiores. Louvado seja o nome do Senhor. O fato é que no decorrer da vida, o ser humano vai se desenvolvendo, e dentro do processo de desenvolvimento, ele é conduzido a realizar escolhas. Você escolhe casar ou não casar, você escolhe trabalhar ou não trabalhar, você escolhe estudar ou não estudar. Todas essas escolhas, elas têm um caminho, ela tem um resultado, e isso é o percurso natural da vida, né? É o percurso. O que você decidir, você
colherá o resultado da sua escolha, tá certo? Então, a conclusão ou não de seus objetivos é exatamente neste processo que surgem os desafios, os obstáculos, as realizações, como também os fracassos. Às vezes é um emprego que você tanto almejava que não deu certo, pode trazer uma frustração. Às vezes é uma luta no seu casamento, que você tinha aquela ideia de ser um mar de rosas, naqueles filmes de Hollywood que você assistia e ficava pensando como seria realizar aquilo no seu casamento, e você vê que nem tudo é da maneira com que você idealizou, né? Isso traz frustração. Às vezes você é impactado com a perca de um familiar que você tanto amava, que era uma ótima companhia, e de repente Deus leva, e você fica frustrado, você fica dolorido, né? Isso dói, né? E é o processo da vida, né? Às vezes é uma enfermidade, a dor, um sofrimento que lhe cerca, e esses movimentos, estes momentos, essas experiências, elas vão tomando forma nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. De maneira, meus irmãos, que nós lemos no Salmo 30, verso 5, a experiência do salmista. E Davi, por exemplo, ele enfrentou vários momentos. De repente ele estava ali na euforia de livrar o povo de Israel da grande afronta, né, de Golias. E ali ele se torna vitorioso e ele é aclamado. Mas em dado momento o rei se levanta contra ele e intenta sobre a sua vida. Ele tem que fugir, né? Ele, ao mesmo pico de alegria, agora é substituído por perseguição. E ele estava nesse contexto, né, vivendo a sua vida. Mas a nossa Bíblia, a palavra do Senhor diz que o Senhor foi que tirou ele de onde ele estava para reinar sobre o seu povo. Então Deus tinha um processo a realizar na vida de Davi, de maneira que ele fala com muita propriedade: olha, o pranto, a dor, a angústia pode durar uma noite, ou seja, um período de tempo, mas a alegria vem pela manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Ela não vai durar para sempre. Então a tua dor, a tua angústia, o teu problema, essa pandemia, essa recessão, essa falta de emprego, não é para sempre. Deus tem um novo tempo para você. Deus tem um novo dia. Quando o sol raiar, você vai ver a providência de Deus sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Queridos irmãos, no versículo que lemos anteriormente, narrava a história de um homem que estava numa situação muito complicada, pois a sua vida era viver aquelas experiências agora em um cemitério. Se você quisesse encontrar aquele cidadão, você teria que procurá-lo não numa churrascaria, comendo lá uma comida gostosa, não numa faculdade, preparando-se para ser um médico, não, você não encontrava. Você tinha que procurá-lo lá no cemitério. Ele estava no cemitério. A vida dele agora era naquele lugar. Era ali que ele dormia, era ali que ele se alimentava, era ali que ele passava o tempo da sua vida. Agora, nesse tempo, né, vamos entender que era o choro, era o pranto, era o tempo da noite. Ele estava ali, preso, né? Você já parou para pensar nessa situação, meu irmão? Em que este cidadão se encontrava ali, sofrendo. Você já parou para imaginar o sofrimento que este homem causava à sociedade? Porque a Bíblia vai dizer que os homens prendiam com correntes
e ele quebrava aquelas correntes, soltavam-se e saía novamente, causando transtorno aonde ele passasse, né? O fato, meus queridos irmãos, é que quando ele nasceu, encontrou um lar, ele tinha um endereço, ele tinha uma família, ele tinha uma vida normal, mas num dado momento do percurso da sua vida, ele se encontrava possesso por legiões de demônios. Era um tempo que nós devemos dizer misericórdia, uma situação muito complicada, mas Deus está olhando para este homem. Deus estava olhando para o sofrimento deste homem, e Deus resolve visitá-lo. Lá no versículo de número 26 diz: e navegando para a terra dos Gadarenos, que está de frente da Galileia. Jesus vai até lá, Jesus vai visitar este homem. Este homem se encontra num estado muito complicado, é o que diz o versículo de número 27. E quando desceu da terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Louvado seja Deus. Meus irmãos, que situação complicada deste rapaz, né? Não sabemos a idade, né? Eu estou usando essa palavra, rapaz. Não sabíamos se ele já era um cidadão de longa idade ou se era um adolescente. O texto não deixa claro isso, mas ele estava numa situação muito complicada. Jesus procurou saber então detalhes da vida dele, perguntou a Jesus dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque entrara nele muitos demônios. Essa era a situação deste homem agora. Um homem sem endereço, um homem que era uma escória da sociedade, um homem sem Deus, um homem com a vida destruída. Essa era a situação dele. Então era o tempo da noite. O choro, o pranto pode durar uma noite. Grave essa palavra, porque Deus, louvado seja o nome do Senhor, tem algo novo para ti nessa noite. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai trazer sobre você uma providência que você não está esperando. Ele vai trazer algo que você já está colocando em oração há algum tempo. Chegou o tempo da resposta de Deus sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus trata de mudar a vida deste homem. O amanhecer, a alegria está chegando para ele. Oh, glória a Deus, aleluia. Então Jesus tira o demônio da vida dele. Lá no versículo de número 29 diz: porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem. A primeira ação do Senhor Jesus Cristo é trabalhar no interior daquele homem. E sabe o que é que Deus está querendo falar contigo nesta hora? É que Ele está sabendo dessa tua dor, oh glória. Ele está sabendo dessa tua angústia, Ele está sabendo do teu sofrimento, Ele está consciente desta ansiedade que você tem vivido. Mas nessa noite, assim como o Senhor visitou aquele homem, e a primeira ação foi tirar aqueles espíritos imundos da vida daquele homem, neste momento Deus está tirando de ti toda a ansiedade, Deus está tirando de ti todo o pesar, Deus está tirando de ti todo esse sofrimento que você tem atravessado e tem trazido algo novo em tua direção nessa hora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Segundo, Jesus sabia que aquele homem tinha uma casa, uma família, e o direciona para que possa voltar e ser feliz entre os seus familiares. Veja o que é que diz o versículo 38. Aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixassem estar com ele, mas Jesus o despediu dizendo: torna para
tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aquele homem, agora amanheceu o dia, ele pôde novamente vislumbrar a sua família, a sua casa. Ele tinha família, ele tinha agora o endereço. Deus tem esta preocupação, porque casa, família, fala de identidade. A família, ela junta, unida. Foi essa preocupação também que o Senhor teve, de unir novamente ele ao seio da família. Por quê? Porque eles se tornariam mais fortes. Então, queridos irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para você nesta hora. Se tem alguém assim intrigado, se tem alguém que não está conversando, tem alguém que está sendo rejeitado, nesta hora peça perdão, nessa hora se una novamente, nessa hora peça a Deus para gerar perdão sobre a sua vida. Fique unido com a sua família, porque ela é a expressão máxima da bênção de Deus. Glória ao Senhor. Deus teve a preocupação de levar aquele homem a voltar para sua casa. Terceiro, o homem restaurado por Deus é devolvido, equilibrado para a sociedade. Preste atenção a esse detalhe que o Espírito Santo está revelando nesta hora. Aleluia. Deus cuidou do interior. Primeiro, libertou ele dos espíritos imundos. Segundo, conduz ele à família. Restaura a casa, restaura a família, restaura o lar. Aí depois toda a sociedade vai ver que o dia amanheceu, que a alegria chegou. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Versículo de número 35. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em juízo, sentado aos pés de Jesus, e temeram. Versículo 36. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. Glória a Deus. Agora ele era um ex-endemoniado, ele era um ex-morador do cemitério, agora ele era um homem que trazia transtorno à sociedade. Agora ele estava vestido em perfeito juízo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Deus trouxe um novo dia para ele. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Mas, queridos irmãos, também lemos uma história de uma mulher que tinha um problema, um fluxo de sangue, era um sangramento constante que trazia sobre ela muito sofrimento, pois na sociedade judaica onde ela se encontrava, ela era considerada uma pessoa inferior só pelo fato dela ser mulher. E com aquele sangue que estava sempre lhe acompanhando, ela estava perdendo sangue ali durante aquele período, trazia sobre ela a rejeição. Lá em Levítico capítulo 15, verso 19, vai dizer assim: mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, esta estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Então, a orientação é que se uma mulher, por exemplo, entrasse no ciclo menstrual, ela teria que ficar separada durante 7 dias para ela passar aquele ciclo, porque o sangue fazia com que ela tivesse imunda, e quem tocasse nela ficaria também separado, e era considerado imundo até o final da tarde daquele dia. Então essa mulher, imagine, ela novamente é um outro cenário que tem algumas identificações com o endemoniado gadareno, porque essa mulher, ela sofria o preconceito da sociedade.
o isolamento da sua família, ela sofria, né, a rejeição da religião. Então, tudo isso acompanhava essa mulher durante 12 anos. Não era 12 horas, não era 12 minutos, era 12 anos que este sofrimento lhe acompanhava. É um tempo de uma vida, né? Durante 12 anos, vários médicos apresentaram receita, várias pessoas deram opiniões. Não é difícil imaginar isso. Quando estamos enfermos, as pessoas chegam para nos dizer: é porque não se cuidou, é porque não foi ao médico. Ninguém imagina o que se passa na cabeça em imaginar que hoje pode ser o último dia da vida daquela mulher. Não podia imaginar. Interessante que às vezes as pessoas vão visitar outra no leito, e quando elas vão visitar, elas não têm sabedoria e elas levam problemas de fora para aquela conversa, quando elas devem chegar e trazer uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, né? Dizer: nós estamos esperando você lá fora. Quando você se recuperar totalmente, a gente vai fazer aquela viagem, a gente vai, né, fazer aquela comunhão em casa, na igreja, sabe, aquela palavra de ânimo. É isso que a pessoa que está enferma está precisando. Mas não era esse cenário que essa mulher encontrou. Esta mulher lutava pela vida. Esta mulher tinha fé que aquele homem que estava passando não podia fugir, como fugiu os seus recursos financeiros. Ela perdeu todos os seus recursos, diz a palavra do Senhor, né? O texto diz assim, e esta mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Está no versículo de número 43. Ou seja, todos os recursos, toda a medicina da época não foi capaz de ajudar a mudar, a trazer um dia novo para esta mulher. Mas a história dela muda quando ela coloca sua fé em ação, quando ela enfrenta a multidão, quando ela enfrenta o preconceito, quando ela enfrenta os religiosos, ela enfrenta sua fraqueza, porque quem perde sangue vai ficando cada vez mais fraca, né, mais frágil. Mas ela enfrentou tudo isso porque ela tinha uma fé que Jesus podia curá-la, né? Mas ela vai ali usando a sua fé. Ela diz: chegando por detrás dele, tocou na orla de sua veste, e logo se estancou do seu sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Ela fez essa luta toda. Ela enfrentou a noite, ela enfrentou aquela longa noite de 12 anos para ter um novo dia como forma e revelação de uma esperança que ela tinha de ser curada. Eu quero trazer uma palavra sobre você nessa noite. Eu não sei como é que você está, mas eu quero lhe orientar a não perder a esperança. É logo um pouquinho à frente, é só um pouquinho mais, e nós vamos alcançar a vitória completa em nome de Jesus. Jesus disse: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. O toque em Jesus eram tantos que os próprios discípulos não entenderam o que fazia diferença entre um toque a mais ou a menos. Versículo 45, na parte B, diz: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem me tocou? Todos que ouviram diziam: não estou entendendo o motivo desta preocupação. Mas a situação foi se complicando, né, de tal maneira que no versículo 47 o texto diz: então, vendo aquela mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, e prostrando-se diante dele, declarou diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado, e logo sarara. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus trata e muda a vida desta mulher.
Porque, diferentemente dos religiosos, diferentemente da família que rejeitou, diferentemente da sociedade que não queria contato com ela, Jesus dá uma palavra para ela. Aleluia. Jesus diz assim: olha, um novo dia chegou para você. Pranto pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, vem ao amanhecer. Jesus mostra para ela que o dia que ela tanto aguardava chegou. E ele diz assim: e ele lhe disse: tem bom ânimo, a tua fé te salvou, vai em paz. Oh, glória a Deus. Talvez você esteja esperando essa palavra. Tem bom ânimo, a tua fé vai gerar sobre ti um milagre. Tem bom ânimo, a tua fé vai gerar sobre ti a solução que você tanto tem esperado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor despede-a, trazendo sobre ela algo que ela não conhecia há 12 anos. Você pode perguntar: o que é, pastor? A paz. Todo dia ela olhava para si e se via ensanguentada. Ela usava os medicamentos, mas não tinha efeito. Uma angústia tomava conta do interior daquela mulher. Mas Jesus, que é o príncipe da paz, aleluia, ele chega para aquela mulher no lugar de discriminar, no lugar de afugentá-la. Tudo isso ela já tinha passado durante esses 12 anos. Agora ela precisava de uma palavra diferente. O Senhor disse: olha, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Jesus disse para esta mulher: renova as tuas forças, tem bom ânimo. Jesus mostra que não é o dinheiro ou os médicos que trariam a solução para o seu problema, mas ela disse: foi a tua fé que te salvou. Jesus proporciona aquilo que ela não sabia o que era há 12 anos: a paz. Vá em paz. A alegria de um novo dia chegou para ela. E eu declaro nessa noite sobre ti: a alegria do Senhor, que é a nossa força, está indo invadir sua casa nesta hora. Louvado seja o nome do Senhor. Todo pranto vai ser substituído pela alegria contagiante do Senhor sobre a sua vida. Louvado seja Deus para todo sempre. Mas nós lemos desse mesmo capítulo a história da filha de Jairo, né? Ele era uma pessoa que surge diante de Jesus. Desta oportunidade, um homem equilibrado, um homem religioso, um homem que já tinha a fé necessária para alcançar o objetivo. Apresenta-se diante de Jesus um homem diferente agora. Primeiro, um homem que estava nos sepulcros. O outro, uma mulher que sofria a rejeição da sociedade, da família, do contexto em que ela vivia. Então, contextos diferentes. Mas agora nós estamos vendo um homem que tinha uma posição de destaque no contexto em que ele vivia. Veja o versículo, né, da palavra de Deus. Quando nós vamos ver a história deste homem, nós vamos encontrar um homem que ele era o líder da sinagoga, um dos líderes, que tinha empregados, ou seja, ele tinha uma condição financeira equilibrada. Entenda que nós estamos falando sobre os contextos da vida, e como a vida nos conduz, e como a vida nos leva a passar por situações diferentes. Mas este homem, ele tinha problemas também na sua vida. A sua filha, de 12 anos, estava enferma em sua casa.
Versículo 41 vai dizer: e eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Este homem agora tem um problema dentro da sua casa. Olha os contextos. Enquanto os outros tinham problemas que lhe levavam a estar fora de casa e precisavam voltar para sua casa, agora nós temos um homem que está dentro de casa, que tem um problema dentro de casa. Talvez esse contexto seja o seu. Você tem um problema dentro de casa, no domínio dos seus filhos, ou o respeito do filho para com o pai. Talvez vocês tenham um conflito dentro da sua casa que tem gerado sofrimento. É um filho que não compreende o pai, é um pai que não procura compreender o contexto do filho, é uma esposa que não olha a crise que nós estamos enfrentando e suga os recursos financeiros do marido, é um marido que não coopera com a esposa, com as suas necessidades, não olha, ele despreza a esposa, e isso cria um clima dentro de casa de adversidade, de luta, de dificuldade. E este homem, ele não tinha esses conflitos, porque o texto não diz, mas ele diz que tinha, a sua filha estava doente, a sua filha estava enferma, quase à morte. A situação era tão grave que Jairo estava ainda conversando com Jesus, e a notícia chega no versículo 49, diz: estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. E agora, qual seria a nossa reação? Chorar, prantear, se despedir da filha, se despedir do ente querido, se despedir da pessoa que nós amamos. Era o que restava àquele homem, né? Era pensar agora no sepultamento, mas antes de pensar, falar qualquer outra coisa, ao lado dele estava Jesus ouvindo. Oh glória, eu quero entender que na tua casa Jesus está aí. Eu quero entender que mesmo com os problemas que você tem atravessado, você tem convidado Jesus para estar com você nessa luta. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque Jesus sempre vai ter uma palavra diferente lá para nós. Jesus, porém, ouvindo, ou seja, ele estava ligado. A Bíblia era cheia de promessas, e lá em Isaías 41:13 diz: pois eu sou o teu Deus, não temas, eu te ajudarei. Louvado seja o nome do Senhor. Mas neste caso Jesus disse da seguinte maneira, no versículo 50: Jesus, porém, ouvindo, respondeu dizendo: não temas, crê somente e será salva. Oh glória a Deus. Jesus tem salvação para você. Jesus tem solução para o teu problema. O teu caso não está perdido. Assim como o demoniado gadareno, como a mulher do fluxo de sangue, todos estavam em contextos completamente adversos. Deus trouxe solução para eles. O choro durou, o pranto durou um tempo, mas veio o tempo de se encontrar equilibrado, em perfeito juízo, vestido, ressocializado, conduzido dentro da família. Chegou o tempo em que toda incerteza, toda a má palavra foi substituída por uma palavra: vá em paz. Louvado seja o nome do Senhor. Dê glória a Deus aí onde você está, porque eu estou aqui glorificando o meu Deus diante disso que o Senhor tem revelado para nós nessa noite. Pois o Senhor é o mesmo, Ele não mudou, Ele continua mudando os contextos. Eu sei que você pode estar sofrendo, mas existe algo novo para você logo à frente. Louvado seja Deus para todo sempre.
Jesus novamente vai ao encontro do problema. Eu acho engraçado isso, que Jesus não foge dos problemas. Ele chama Jairo: vamos até a tua casa, né? E lá no versículo 52 ele diz: entrando em casa. Olha esse detalhe. Ele diz para o demônio gadareno: vá para a sua família. Ele diz para aquela mulher no fluxo de sangue: vá para a sua casa, vá em paz, né? E aqui novamente Jesus está entrando em uma casa. Glória a Deus. Aleluia. Jesus tem que entrar na nossa casa. Já dizia, né, um refrão de um louvor: entra na minha casa, entra na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Faça esse cântico com oração para você. Que Deus entre na sua casa, que Deus entre na sua vida, como Ele entrou nessa casa, na casa de Jairo, e a Bíblia diz: a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João, e ao pai e a mãe da menina. Sabe que tem horas que só sua família tem que estar dentro da sua casa? Esse momento que nós estamos vivendo não é um momento para estar fazendo festinha, não é um momento para estar fazendo reunião. Esse momento é de você valorizar a sua família, você olhar para a sua esposa, que você declarou no altar que viveria com ela por toda a vida. É você olhar para o seu esposo e ver no seu rosto muitas vezes as marcas do sofrimento para trazer o pão de cada dia para casa. É você olhar para o seu filho e ver que ele está crescendo. É você aproveitar esse tempo para brincar com ele, porque você sempre deu a desculpa que não podia brincar porque você estava trabalhando. Agora brinque com o seu filho. E sabe onde é que tem que brincar? É dentro de casa. Deus chamou, o Senhor Jesus chamou poucos, mas Ele chamou o pai e a mãe para estar ali. No versículo 54 diz: e pegando-lhe na mão, clamou dizendo: levanta-te, menina. E a Bíblia diz: e o seu espírito voltou, e logo se levantou, e Jesus mandou que lhe desse de comer, e seus pais ficaram maravilhados. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ainda nos surpreende. Glória a Deus. Mas podemos entender que nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim na vida do gadareno. Nem sempre foi assim na mulher do fluxo de sangue. E nem sempre foi assim na vida da filha de Jairo. Eu pergunto: esse problema que você está atravessando hoje sempre esteve com você? Olhe para o teu passado e veja o que Deus já fez sobre a tua vida. Veja o que Deus já promoveu sobre a tua vida. Veja os dias felizes que Ele lhe proporcionou em família, lhe proporcionou na igreja, lhe proporcionou com os amigos, com os irmãos em Cristo Jesus, os retiros, aleluia, os congressos, as festas, as consagrações. Deus promoveu sobre a tua vida. E agora você quer desistir de tudo isso porque você está atravessando uma noite de pranto, de dificuldade. Repreenda esse espírito imundo, repreenda essa adversidade, coloque tua fé no Senhor. Se tão somente tocar na orla do manto do mestre, você vai ser curado, você vai ser restaurada, você vai ser abençoada. Mas você precisa vencer os obstáculos, você precisa se levantar, você precisa procurar o mestre. Você não pode ficar aí se entregando a esse problema, se entregando a esse contexto, porque vai amanhecer, aleluia, e quando amanhecer, você vai sorrir, você vai se alegrar na presença do Senhor. Glória a Deus. Quem entendeu esta mensagem deve saber que não adianta recorrer a outros caminhos ou buscar soluções longe de Jesus. Ele é que pode mudar a sua vida, mudar a sua história, resolver seus problemas,
Se tão somente você fizer como fizeram esses 3 personagens, na hora difícil da vida, foram ao Mestre buscar amparo. Eles foram até Jesus. Não é hora de fugir da presença do Mestre. Não é hora de se entregar aos problemas. Aleluia! Não é hora de desistir. É hora de pedir ajuda àquele que a todos atende, que tudo soluciona, que tem salvação, cura, libertação para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei o que é que você está vivendo agora. Eu só quero te dizer que Deus tem um novo dia para você. Louvado seja o nome do Senhor. Que você receba essa palavra no seu coração nessa noite. E nós estaremos orando neste momento pela sua vida, para que o Senhor alcance o seu coração, o Senhor dê cabo dessa luta e transforme a noite num novo dia, repleto de alegria e felicidade, gozo e paz. Louvado seja o nome do Senhor. Então oremos. Se você recebeu essa palavra, feche os seus olhos, pare onde você está, pare o que você está fazendo, porque Deus está falando contigo nesta hora. Está repreendendo essa enfermidade, está repreendendo essa ansiedade, como disse em palavras anteriores, porque Ele tem interesse de mudar a tua vida e fazer que o pranto que está na noite cesse e haja alegria ao amanhecer. Querido Deus, nessa oportunidade, Senhor, eu quero, Pai, interceder pelos meus irmãos que estão em suas casas. Quisera eu poder estar com eles aqui. Certamente nós estaríamos aqui fervorosos, glorificando a Deus, porque o Senhor está conosco nesta hora. O Senhor está com a sua presença poderosa nesta hora. O Senhor está nos alegrando com a unção que vem do alto sobre nossas vidas. Eu creio que esta unção está chegando na casa do meu irmão, na casa da minha irmã, trazendo cura, trazendo solução, trazendo fé, trazendo conforto, trazendo a tua graça sobre ele, Pai. Abençoa poderosamente os seus negócios. Se tem algum filho enfermo, se está alguém, ó Deus, hospitalizado, meu Senhor, traz uma boa nova para ele, que ele possa ver o laudo, ó Deus, a última atualização, disse, olha, ele venceu a enfermidade, ele vai receber alta nas próximas horas, que tudo isso seja modificado, ó Deus eterno, que teus filhos possam ser grandemente abençoados. Se ele está desempregado, Senhor, ó Pai querido, que ao amanhecer uma porta de emprego se abra, mas que ele possa crer na providência de Deus, sabendo que quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, a Bíblia nos orienta a entregar e confiar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós entregamos, aí tudo o Senhor fará. Louvado seja Deus. Então tudo compreende o ciclo de uma vida, a qual nós colocamos ela nas mãos poderosas do Senhor. E certamente aquele que está sobre a poderosa mão de Deus não será desamparado. Abençoa o teu povo poderosamente, Senhor, suprindo todas as suas necessidades, pois nós confiamos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Louvado seja Deus, e não mudou o teu agir. Por isso estamos aqui glorificando o teu maravilhoso nome. Em nome de Jesus, nós te oramos, te agradecemos. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, creio que Deus falou ao seu coração como falou ao meu coração nessa noite. Eu espero que você passe a esperar no Senhor. Não perca a esperança. Logo estaremos reunidos, vendo uns aos outros no templo, e nós vamos dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Então, vou te abençoar mais uma vez com a bênção apostólica nesta hora. Eu sempre gosto de recomendar: coloque suas mãos aí. Nós estamos no culto, no seu lar. Reverentemente feche seus olhos e receba a bênção de Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. E todos que estão esperando um novo amanhecer, diga comigo: amém, amém e graças a Deus.